Mais um filme para o nosso canal, grandes filmes. Espero que todos estejam bem. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando e obrigado por todos os inscritos. Hoje eu trago aqui o filme Uma Aventura na Martinica. Humphrey Bogart, Lauren Bacall. Coleção Folha Clássicos do Cinema lançou há um tempo atrás esse livrinho, né? Vinha com o DVD e trazia aqui muitos filmes bons, né? E um deles, Uma Aventura na Martinica, de 1944. Título original, To Have and Have Not. Diretor Howard Hawks. Então aqui nós vemos o icônico Humphrey Bogart, a estreante Lauren Bacall, que viria a ser, após esse filme, né, a sua esposa. É aqui um trecho muito do filme, muito conhecido. Sabe que não precisa fingir para mim. Não preciso dizer nada e não preciso fazer nada, absolutamente nada. Talvez apenas assobiar. Sabe assobiar, não? É só unir os lábios e soprar. Eram cenas icônicas desse filme. Fez um sucesso razoável, né? Produtora Warner Bros., diretor Howard Hawks. E tinha aqui o Humphrey Bogart, né? Harry Steve Morgan era o seu personagem, Walter Brennan, Ed, e Lauren Bacall, né? Mary Slim, magra, Browning, os personagens aqui. O filme ele lembra, né? E muitos diziam isso, né? Que lembrava muito o Casablanca, né? Uma Aventura na Martinica, quando o romance To Have and Have Not foi publicado nos Estados Unidos em outubro de 1937. Seu autor, Ernest Hemingway, né, muito famoso, o autor Ernest Hemingway, né, a gente lembra de uma das suas obras que Spencer Tracy estrelou para o cinema, né, que foi aquele filme muito interessante que ele vai lá para pescar, né, o Spencer Tracy, o filme O Velho e o Mar, né, um filme espetacular também da obra aí de Ernest Hemingway, né? Ernest Hemingway. Vale a pena a gente estar falando desse filme O Velho e o Mar qualquer dia aqui também. Muito bem. Então, ele estava em Madrid como correspondente de guerra, apoiando a legitimidade republicana. As críticas ao livro não foram favoráveis, mas as vendas alcançaram 25 mil exemplares, um recorde que rendeu a capa da revista Time. Pouco tempo depois, o diretor Howard Hawks desafiou em tom de gozação seu amigo Hemingway. Eu poderia fazer um bom filme com seu pior romance, To Have and Have Not. O escritor não aceitou, já que, como tinha revelado antes, o havia escrito sem muita inspiração e somente para superar uma fase financeira difícil, reconhecendo que já escrevera romances melhores. No entanto, após algum tempo, Hemingway voltou a precisar de dinheiro e lembrou ao amigo a antiga proposta. Howard Hawks não teve dúvidas em comprar os direitos para o cinema. E aí surgiu então, né, o filme. Vamos ver mais aqui. Aqui é a Lauren Bacall, muito bonita. Ela tinha na época 22 anos, né? Vamos ver aqui mais detalhes. O argumento de Uma Aventura na Martinica é aparentemente muito simples. Humphrey Bogart, um ex-patriado americano,
Ele lembra muito, é claro, o personagem que ele fez em Casablanca e outros personagens semelhantes, né? Que ele interpretou, um ex-patriado americano, trabalha na ilha de Martinica, acompanhando turistas ricos em seu barco, sempre com a presença do fiel e bêbado amigo Ed, interpretado muito bem por Walter Brennan. Harry pretende se manter à margem da situação política com a França, assim como seu personagem lá em Casablanca, o Ricky. Sob ocupação alemã e suas consequências na ilha onde a Gestapo busca prender os franceses partidários de De Gaulle, que era o da resistência. No hotel, Harry conhece Mary Slim, que fica magra, Lauren Bacall, uma sedutora jovem que abandonara sua casa e que fora parar na ilha por não ter dinheiro suficiente para uma passagem de volta aos Estados Unidos. Harry também entra em contato com alguns resistentes franceses que querem alugar seu barco para transportar clandestinamente um de seus líderes, ao que ele se nega. A política não lhe interessa. No entanto, com o objetivo de conseguir o dinheiro de que a personagem ali de Leor Bacall, Slim, precisa para sair da ilha, acaba aceitando o trabalho. Mas, quando regressa a Martinica, com o líder perseguido, um inesperado confronto com a guarda costeira provoca um cerco policial, que obrigará Harry a abandonar a ilha e mudar o rumo de sua vida, assim como o compromisso com sua própria liberdade. Algumas frases aqui sobre as críticas do filme. A fascinante simplicidade narrativa de uma aventura na Martinica é o fato de devorarmos o filme como um suspiro. Não diminui sua profundidade e complexidade, na verdade, só as acentuam, escreveu Ángel Fernandes Santos no jornal espanhol El País. Uma aventura na Martinica, como todos os grandes filmes de Howard Hawks, além de ser divertido, é um profundo e transparente poema sobre a criativa e solidária relação humana, sobre a alegria que existe nesse embate de identidades que se estabelece sempre entre os seres inteligentes e livres, quando se encontram e se reconhecem como tais. Essa alegria, que é indistintamente física e moral, é a essência de uma aventura na Martinica, que fala, né, o nascimento de uma estrela, né? Desde a primeira vez que pensou em adaptar o romance para o cinema, Howard Hawks havia imaginado Humphrey Bogart como protagonista e Anne Sheridan para o personagem feminino, com quem deseja trabalhar há algum tempo e só conseguiria anos mais tarde. A noiva era dele em 49, junto com Cary Grant. Mas, pelo seu caminho, passou a famosa capa da revista Harper's Bazaar, em que aparecia uma jovem delgada, loura e de rosto anguloso, capaz de comover os mais críticos. Tratava-se daquela que logo seria conhecida como Lauren Bacall, a mulher de Howard Hawks, que tinha o apelido de Slim Magra, como logo se chamaria Lauren Bacall no filme. Mostrou a foto ao marido, que imediatamente se interessou pela jovem desconhecida. Ela foi contratada. Hawks se encarregou de transformar a aparência jovem de Bacall no de uma mulher mais insolente do que Bogart, o tipo mais petulante das telas. Controlou os estilistas do estúdio, que queriam transformá-la em excesso, e preferiu destacar o que lhe parecia particular: as sobrancelhas espessas, os dentes ligeiramente desalinhados e a voz grave. Realmente ela tinha uma voz bem grave, né? Hawks a protegeu ao ponto de aconselhá-la que, em seus contatos com a imprensa, evitasse contar que vinha de uma humilde família judia de Nova York. Essa não era, parece, uma informação conveniente naqueles anos. Com o projeto em andamento, Howard Hawks quis que Lauren Bogart se conhecessem logo e levou ao cenário onde ele estava filmando Passagem para Marsella, de 1944, sob a direção de Michael Curtiz. Não foi um encontro especial, como lembra Bacall anos depois. Não houve trovões nem relâmpagos, apenas um simples muito prazer. No filme, Bacall se mostrou excessivamente sexy para as convenções morais da época. Aos 19 anos, era muito jovem. Aqui mais uma foto, né?
para interpretar uma aventura que havia vivido intensamente, para ter como alguém comentou uma voz rouca ideal para qualquer frase de duplo sentido. Assim, quando no filme pergunta: alguém tem fogo? Anybody got a match? Apoiado na parede de forma indolente e descarada, os olhos de Bogart percorrem seu corpo com o mesmo desejo que caberia se esperar dos espectadores. Enfim, mais tarde, na sequência em que ela o beija, enquanto ele permanece impassível, o erotismo de Bacall alcança alta temperatura. Harry, por que fez isso? Sim, Slim, né, Bacall. Queria ver se era bom. Harry, o que achou? Slim, ainda não sei. Daí um novo beijo entre eles. Fica melhor quando você ajuda, sabe que não precisa fingir para mim. Não precisa dizer nada, não precisa fazer nada, absolutamente nada. Talvez apenas assobiar. Sabe assobiar, não? É só unir os lábios e soprar. A apaixonada relação que Bogart e Bacall tiveram durante a filmagem esquentou as fofocas e intrigas da imprensa. Bogart tinha 26 anos a mais que Bacall e estava casado com uma mulher tão ciumenta que, quando ouviu rumores, ela tinha 19 anos então aqui, né? Do romance, decidiu, e não 22 como havia dito, decidiu assistir diariamente à filmagem. Depois do divórcio, Bogart e Bacall puderam formar um casamento considerado modelo pelas revistas da época. Muito bem. É um filme legal, né? Sem dúvida alguma, é um filme bem interessante, né? Como eu disse, né? Ele lembra muito o personagem Rick, né? Que o Bogart interpreta em Casablanca e outros personagens que ele voltaria a interpretar também com aquele jeito de só estou interessado nos meus próprios problemas, mas acaba se envolvendo com a situação política, sempre querendo, mesmo indiretamente, ajudar alguém, mas acaba se envolvendo. E o filme ganha daí áreas assim interessantes, né? A Warner, diz aqui, não evitava a comparação com seu próprio filme Casablanca, ainda que esse fosse um argumento que prejudicasse o lançamento, pelo menos entre os críticos. Efetivamente, quando Uma Aventura na Martinique estreou em Nova York, em fins de 1944, a crítica nem sequer valorizou a qualidade do roteiro. Dificilmente um espectador normal poderá encontrar um só vestígio dos dois grandes romancistas que assinaram o roteiro. Todavia, esse mesmo romance de Hemingway foi adaptado para o cinema em outras duas produções da Warner, Redenção Sangrenta, dirigida por Michael Curtiz em 1950, com John Garfield e Patricia Neal, e Contrabando de Armas, de 1958, com direção de Don Siegel, com Audie Murphy e Everett Sloane. E houve ainda um filme iraniano, Capitão Khorshid, de 1987. Nossa, a própria Warner produziu dentro da série Marriage Melodies, um divertido curta-animação Bacaus in Arms, no qual um grupo de animais assiste divertindo-se com as cenas mais famosas, pulando de alegria cada vez que o Bacal aparece na tela. Muito bem. E aplaudindo os sinuantes volteios dela momentos antes do final. Daqui, coisa aqui no... falando do diretor, enfim. O diretor que dirigiu Howard Hawks, Scarface, Vergonha de uma Nação, 1932, na primeira versão. Paraíso Infernal, 39, Sargento York, 1941, Levado da Breca, 38, Jejum de Amor, 1940, O Inventor da Mocidade, 52, Rio Vermelho, 48, Onde Começa o Inferno, 59, Eldorado, 67, Os Homens Preferem as Loiras, 63, Terra dos Faróis, 65. E aí, Aventura na Martinica, você já assistiu este filme? Se não assistiu, você assistiu, comente aí, dê sua opinião sobre este filme que é muito interessante, os diálogos entre Humphrey Bogart e Lauren Bacall ali realmente são bem interessantes. E a áurea do filme, né? Aquele filme preto e branco, aquele clássico, aquela clássica fotografia, enfim. Uma Aventura na Martinica foi o que nós trazemos, né? O que a gente trouxe hoje aí para o nosso canal. Grandes filmes de 1944. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Falou!